a mais um episódio do videocast Foco na Gente, falando diretamente do segundo dia do RH Summit, o maior evento de RH do Brasil. E hoje com um convidado super especial, o Pedro Abdala, responsável por finanças da Tencent. Pedro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Nívia. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite e a oportunidade. A gente que agradece por você topar, né? Porque foi um convite feito assim na emoção. Você topou de cara, então muito obrigada por ter topado mais uma vez. Imagina, que é isso. Eu que agradeço. Pedro, para quem não te conhece, quem é o Pedro? Sim, agradeço novamente pela oportunidade. Eu sou Pedro Abdala, tenho 18 anos de carreira corporativa, atuando especificamente em departamentos de controladoria e finanças, principalmente em multinacionais de tecnologia. Hoje estou responsável pelo departamento de finanças da Tencent, que é uma multinacional, uma Big Tech chinesa, que atua aqui no Brasil com um segmento principalmente de cloud computing e de games, que foi como a empresa surgiu, né? E aqui hoje, nesse RH Summit, já pude perceber que a interação, né, entre as finanças e o RH, a gente, estando no dia a dia, a gente já vê a importância. Sim. Mas aí num evento como esse, desse porte, onde você vê essa troca de experiências, a gente vê o quão importante é essa comunicação, essa atualização, essa troca de ideias, né? Então, o meu papel hoje, estando aí, né, durante essa trajetória de 18 anos, foi justamente, né, acredito que com a evolução do tempo e se adequando às necessidades da empresa, obviamente sempre como responsável financeiro, garantindo aí a saúde financeira da empresa, tanto na parte de receitas quanto na parte de custos, mas também não deixando de lado, né, esse papel importantíssimo que é a integração com as pessoas, na direção, diretrizes, né, que se conversem e possam levar a empresa a um resultado comum a todos. Não, perfeito, Pedro. Acho que esse ponto que você trouxe, ele é essencial. A gente já teve aqui vários convidados durante esses 2 dias de evento e eu acho que o fator comum que perpassou todos eles foi o RH, ele tem que olhar para o resultado da empresa e o RH tem que saber ler e ter números para falar com o negócio, né? Então é muito legal ver essa mudança de percepção, porque antes o RH era uma área de humanas, eu vou focar em pessoas, apenas pessoas e Exatamente. Acabou. Mas quando vai para o financeiro, assim, eu quero orçamento para fazer uma ação, para fazer um negócio assim, mas meu anjo, vai ter resultado? Não vai ter resultado. Qual é o impacto? Exatamente, acho que você falou tudo, Lívia. Essa troca de informação, né, como você disse, talvez num passado não muito distante, né, o RH justamente era visto como a área que faz o recrutamento, a seleção, a área que cuida, enfim, da folha de pagamento, de benefícios, né? Mas não é só isso, certamente não é só isso, né? Acho que essa interação e a importância do papel do RH, que outros departamentos puderam ver ao longo desses anos, durante a evolução, principalmente nessa era da evolução tecnológica, foi fundamental. Inclusive o departamento de finanças, né? Não só finanças, mas eu estando aqui como uma pessoa que atua já em finanças, né, em departamentos de finanças há 18 anos, posso dizer isso com uma percepção realmente de uma realidade que tomou conta. Existe e é fundamental essa interação RH comercial, RH finanças, RH marketing, RH operações, né? Acho que é um todo mesmo da organização. A gente faz parte do mesmo organismo. Exatamente. E aí, trazendo exatamente esse ponto que você falou, né? Hoje em dia o RH apoia muito financeiro, apoia muitas outras áreas, mas você como uma área externa, fora do RH, o que é que você acha que foi o principal virada de jogo, o principal game changer que aconteceu quando você disse, o meu RH é parceiro, eu consigo utilizar ele para realmente potencializar o meu trabalho? Eu acredito que essencialmente, tá? E aí falando de uma experiência mais, no meu caso, voltada ao segmento de serviço, né? Sim. Eu sempre atuei em serviço. Serviço é feito de pessoas, né? Uhum. Serviço é feito de pessoas. Então as empresas, falando pelo lado de finanças, qual que é o maior custo das empresas de serviço? Uhum. Certamente pessoal, tá lá. né? Tá dentro lá do PNL, né, Nívia? Você sabe muito bem. Pessoas, claro, tem marketing, às vezes, a depender do porte da empresa, até o marketing pode até ultrapassar o custo com pessoas, mas o custo de pessoas sempre será um custo significativo dentro da empresa. Mas aí é que está o grande ponto. Não olhar pessoas como um custo, né? Sim. Mas sim um centro de resultado, né? E como transformar isto em centro de resultado? Acredito que é aí realmente que o RH chegou para fazer uma mudança, para fazer uma virada de chave, que é lidar com as pessoas, né? Não é falar com o Pedro, responsável por finanças. É falar com o Pedro,
que é casado, tem 2 filhos, que às vezes não vai estar num dia bom, porque o filho está doente, entendeu? Porque não pôde chegar a tempo na reunião, porque teve que levar o filho no hospital, exatamente, né? E o mesmo ocorre não só para todos os departamentos, né? Às vezes a campanha de marketing acaba não entrando no ar, mas por quê? Porque o responsável talvez teve um empecilho no trabalho, no percurso do trabalho, o metrô entrou em greve e ele não conseguiu chegar. Então acho que o RH, o papel do RH nessas horas é justamente falar, calma, acima de tudo, tá, em se tratando principalmente, né, do segmento com o qual eu estou mais familiarizado, que é serviços, e indústria também, é pessoas, né? Sim. Então acredito que a grande mudança é justamente isso, é o RH passou, na verdade, e hoje atua de forma extremamente importante, lidando com pessoas e não com departamentos e cargos. Acho que é isso que é o principal ponto, assim, a mudança. E até voltando para essa sua analogia, né, que é a nossa linha ali mais pesada às vezes, né, dentro do demonstrativo da empresa. Se é o nosso insumo mais pesado, por que não investir e cuidar desse insumo, né? Perfeitamente. Também vai nessa linha. Porque se é tão caro atrair, reter esse colaborador, fazer ou demissionar, que a gente também sabe que é um peso ali gigantesco para a corporação, por que não cuidar, ser proativo, ter essas proposições e ver o RH realmente como parceiro ali do negócio, para que faça valer a pena o investimento que é colocado nessa frente de pessoas? Absolutamente. E eu acho até que dentro dessa linha que você está desenvolvendo, Nívia, aquilo que você falou, você acabou de tocar num ponto muito interessante. É muito mais caro, né? A gente já ouviu essa, né? É muito mais caro você demitir e ter que contratar alguém e, enfim, tentar treinar esta nova pessoa para que possa executar as funções de uma pessoa, novamente, que foi demitida, do que você realmente investir, sentar, entender. Claro que todas as organizações são voltadas para resultado, a gente precisa gerar resultado. Isso é um pretexto que não se abre mão nas organizações, né? Mas, sobretudo, em se tratando de resultados, também estamos falando de pessoas, né? E aí, como fazer com que as pessoas tenham esse engajamento? Acho que o grande ponto as pessoas, quando se levantam, quando vão ao trabalho, elas têm que ter para si a consciência de que elas são importantes, né? De que elas estão fazendo alguma diferença e de que se elas não estiverem lá naquele dia, vai fazer falta. Sim. Então, acho que, e o RH entra também e faz um papel muito importante. Só, obrigado por você estar aqui, que bom que você veio, né? Acho que isso é uma função e um papel que o RH desempenha de forma essencial. Perfeito. E eu acho que também tem um ponto que você trouxe, né, que é a pessoa se sentir valorizada, e como você bem falou, ele vem do RH, mas também vem da liderança que está ali acompanhando o dia a dia daquele colaborador, né? A gente também falou muito aqui durante os videocasts que a liderança ela acaba sendo um facilitador. O RH ele vem com a estratégia maior, ele orquestra para que tudo aquilo aconteça, mas o líder é aquele que vai pegar ali na mão da pessoa que está na ponta e dizer, olha, isso aqui é o caminho que a organização propõe, é para aqui que vamos e eu lhe valorizo, eu estou aqui para lhe apoiar nesse meio do caminho. Como é que você vê hoje em dia as habilidades que um líder ele precisa ter para realmente ele conseguir apoiar tanto o colaborador que está na ponta, como também o RH, a estratégia maior da companhia? Perfeito. Eu acredito que a principal função do líder é realmente saber se colocar no lugar do outro. Sim. Eu acho que isso é fundamental, né? E, de novo, falando de pessoas, né? Se eu tenho um colaborador em qualquer departamento da empresa, tá? Mas vou tomar propriedade aqui para falar de exemplo de um departamento do departamento de finanças. Então, se eu tenho um colaborador dentro do departamento de finanças que não está integrando o que é esperado, antes de... claro, você vai ser cobrado porque não sei, mas por que ele não está entregando, né? Existe também, e aí acho que como líder você tem o auxílio do RH que também tem papel de instruir o líder. Sim. Porque o líder, ele também é formado com auxílio do RH. Com né? certeza. E aí, o RH, junto com o líder, entender por que não há entrega. Ou seja, de repente, vamos voltar lá no que a gente tinha falado. A gente está falando de pessoas que têm problemas pessoais, que às vezes as pessoas, e muitas das vezes, não conseguem simplesmente deixar de lado, né, e ir para o trabalho, largar, agora eu estou aqui no trabalho. Eu posso estar com um problema no relacionamento, eu posso ter tido, não sei, um falecimento na família, eu posso estar com um problema de saúde, posso ter alguém que eventualmente foi diagnosticado com uma doença que eu não estava esperando, ou posso ter batido o carro vindo para o trabalho, entendeu? E eu estou
com muita raiva e naquele dia eu não performei da maneira certa. Então, se coloca no lugar do cara. Pô, o cara bateu o carro e ele tinha acabado de trocar o carro. Imagina que situação chata. Você acabou de trocar o carro, tá vindo pro trabalho, bateu o carro. Você não vai chegar feliz no trabalho e você vai ficar o dia inteiro pensando naquilo. Então, quer dizer, calma, né? Calma, vamos parar e se colocar no lugar do outro para entender como resolver. Porque, de novo, é mais caro demitir e contratar do que reter, né, o talento que você tem ali. Exatamente. Felizmente a gente não vive, ou felizmente a gente não vive no mundo de Severance, né? Exatamente. Que eu entrei lá, esqueci tudo que está lá fora, exatamente, consigo me inserir naquele meio. Perfeitamente. É exatamente essa ideia, Nívia. É exatamente essa ideia. E é muito legal a gente observar que realmente é o olhar para o outro, entender o outro como indivíduo, né? Não apenas mais como um número, uma ficha ali, um colaborador qualquer, mas realmente entender o indivíduo na sua individualidade, sendo aqui bem repetitiva, mas porque é só através dessas trocas humanas que a gente consegue realmente construir e liderar essa pessoa da melhor forma possível. Até porque o mesmo colaborador não é motivado como o outro que está ali como parceiro de trabalho, né? Exatamente. Então, entender essas particularidades e saber como líder, como orquestrar também a equipe, é um papel essencial para que a gente consiga construir um time de alta performance. Exatamente. Isso que você tocou, um ponto também interessante, Nívia, porque veja bem, quando a gente tem um líder, a gente sempre quer treinar e fazer com que as pessoas que vêm nos seguindo, né, a nossa equipe, também cresça, né? Mas a gente também precisa fazer o exercício de parar para pensar e se colocar no lugar de quem está lá. Será que a pessoa realmente ela quer, por exemplo, um analista, será que ele quer virar gerente? Será que ele quer? E será que ele vai performar como gerente? Que como também gerente? Tem esse ponto. Exatamente. A gente às vezes não para pensar, a gente toma como, vamos dizer assim, certo, de que não, eu como líder, eu vou formar líderes. Ótimo. Eu acho que líder tem que formar líder mesmo. Tem que partir desse pressuposto. Agora, vamos também parar para pensar se todos querem se tornar líderes. Porque é natural. E tá tudo bem. A pessoa às vezes não quer assumir um cargo de gerência. Ela tá bem lá naquele cargo que ela executa e que executa muito bem. Né? Então, e ao mesmo tempo, temos que tomar cuidado para também não deixar passar aquela pessoa que tem potencial, que quer virar gerente, que quer vir ali e deixar passar. Né? Então, acho que é um trabalho, e esse tipo de trabalho, e aí o RH evoluiu muito nesse sentido, porque implantou diversas ferramentas, né, tanto de planos de carreira, quanto análise de performance, métricas, né, que são que nos ajudam a mensurar isso e a entender aonde que o colaborador quer chegar. Né? Eu acho que é nesse sentido mesmo que a gente tem que atuar. Excelente. Eu acho que é exatamente esse casamento perfeito, da gente conseguir fazer essa análise com o olho humano, mas também ter todo esse ferramental ali de apoio, para que seja algo que tem metodologia, que tem um apoio, que tem um direcionamento, uma matriz, né? Porque como você falou, o líder ele também tem que ser formado pela empresa. A gente às vezes chega não sabendo de nada, vai se construindo o líder ali com apoio, e quando tem todo esse direcionamento do RH, tudo acaba ficando mais fácil, porque eu tenho o passo a passo, né, para poder ali seguir na minha jornada. E aí, falando um pouquinho de ferramentas, a gente hoje em dia fala muito de IA, de novas tecnologias, entrando... Não se fala em outra coisa, não, né, acho que todas as palestras que eu citaram ou falaram, o nosso videocast também foi banhado assim, de várias interações. E aí eu queria entender de você, o que é que você vê hoje em dia, pode ser tanto no contexto de RH ou até mesmo de finanças, de interações, inovações, mas que realmente funcionam na prática, que não são só modinha, mas que realmente vieram para agregar. Excelente pergunta. Sinceramente, não acho que eu tenha a resposta certa, né? Acho que ninguém tem. Ninguém tem. Entendendo. Excelente, mas eu acho que esse é o desafio. Sim. Esse que é o desafio, a gente encontrar isso. Mas, se eu pudesse, vamos dizer assim, talvez encontrar, de alguma forma direcionar minha resposta, eu sempre direciono ela para aquilo que a gente começou a falar no início. Como a gente faz com que as pessoas sintam-se realmente importantes, né? Ainda que eu tenha uma ferramenta de IA que com certeza vai me ajudar muito, né? E ajuda, mas ainda que eu tenha essa ferramenta, como que a pessoa que está lá do lado, olhando aquela ferramenta, atuar dentro da empresa, como que ela se sente? Então, acho que o nosso papel, principalmente nessa era, de novo, o avanço da IA, como que eu consigo, vou usar essa palavra, tranquilizar a minha equipe, o meu colaborador, ou seja, as nossas pessoas, de que a IA está aqui, mas é aquela assim, ela não vai, que é o maior temor, né? Ela não vai me substituir, porque pessoa é pessoa.
Não adianta. Então, eu acredito que vai sair na frente e já estão saindo na frente as empresas que conseguem enxergar isso, que implementam as ferramentas, mas que ao mesmo tempo não deixam de lado as pessoas. Porque, claro, talvez, dependendo do negócio, Nívia, seja inevitável que você opte por ter mais IA do que pessoas. Uhum. Mas, ainda assim, o meu palpite de leigo, vamos dizer assim, né, de puramente leigo, porque eu não sou especialista em tecnologia, faço uso, obviamente, ainda acho que, mas é um caminho sem volta? Sim, é um caminho sem volta, mas é um caminho sem volta com as pessoas ao lado. Sim. Não vai ter 100 pessoas, tá? Não adianta achar que vai ser tudo autônomo, que vai ser tudo robôs. autônomo e acabou, e o mundo vai acabar, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer? É o fim dos tempos. Não é, tá? Não é. A gente sempre vai precisar de pessoas. Mas, por outro lado, o lado bom é que as pessoas, em função da ascensão dessa tecnologia, vão acabar correndo atrás de se especializar mais, justamente para que a IA não a substitua. Exatamente. Até porque são as pessoas que fazem as perguntas, né, que propõem, que implementam a IA. Numa linguagem bem de leigo, né, que a gente fala da IA, é o prompt, né? O que é o prompt? O prompt é o que você vai dizer para a IA fazer. Isso. Quem que diz o que a IA vai fazer? Somos nós. Isso. Somos nós humanos. E de onde vem a informação que a IA está consumindo e aprendendo? Da gente, né? Então acho que essa que é o É exatamente esse o ciclo, né? Exatamente, esse é o ciclo. E aí você falou um ponto muito interessante que a gente também está conversando muito aqui sobre no videocast, que é as habilidades do futuro. Porque a gente tem que acabar se adaptando como profissionais para poder responder a esse mundo que está em constante transformação. Falando num viés agora de pessoa de finanças, que habilidades o profissional de finanças ele tem que ter para que ele tenha uma carreira sustentável, para que ele consiga performar e ser eficiente dentro da cadeira que ele ocupa? Sem dúvida. Eu acho que é inevitável ter uma percepção global, global no sentido de cultura de mercado. Tá? Por que eu digo isso, Nívia? Porque em se tratando desse mundo completamente globalizado e onde a tecnologia em cadeia, o mundo está muito conectado. Então Sim. a gente está aqui agora, em questão de segundos, a gente vai estar falando com quem está do outro lado do mundo, né? E, ao mesmo tempo, uma coisa que está acontecendo do outro lado do mundo já está impactando aqui no meu dia a dia. Isso. Então, falando, acho que não só em finanças, de uma maneira como tudo, você precisa estar atento ao que acontece no mundo de uma maneira geral e como se adequar, né, às necessidades locais como consequência dos fatores globais, né? Por exemplo, infelizmente, a gente tem visto aí já há um certo tempo a guerra, né, entre a Ucrânia e a Rússia. Sim. Isso, que aconteceu? Acabou cortando alguns suprimentos para alguns países da região. E aí, o que a gente faz agora, né? Se adaptar para pegar suprimento de outros lugares ou, eventualmente, até arranjar algum meio de se sustentar sem aquele suprimento, mas que você precisa, né, se adaptar. Então, acho que, na minha percepção, é fundamental que o profissional de finanças, também de RH, de marketing, enfim, todos os profissionais, e até o profissional liberal, né, vamos dizer assim, o empresário, esteja atento ao que está acontecendo no mundo. Porque, às vezes, a gente fica meio focado só no que está acontecendo aqui com a gente, né? E esquece que o que pode acontecer lá do outro lado do mundo vai afetar minha vida amanhã. Não agora. Sim. Pode ser. A gente está vendo isso com a inteligência artificial, né? Não começou agora. Não. Né? E talvez há um tempo atrás ninguém nem sabia o que era. Agora está todo mundo falando, meu Deus, é inteligência artificial. Gente, mas não é uma coisa que aconteceu agora. Inteligência artificial vem de anos. Isso. Né? Então, acho que é fundamental estar antenado aos acontecimentos para... Acho talvez difícil se antecipar alguma coisa, porque um acontecimento, por exemplo, um acontecimento como esse, como uma guerra, talvez você não consiga prever. Mas estar antenado para você poder se adaptar rápido a essas mudanças. Isso. E até, complementando você, até para passar do reativo e ser propositivo. Né? Porque, por exemplo, pode ser que uma solução que foi feita lá na Alemanha
seja muito distante da gente, mas que você adaptando, mudando um negócio ou outro, fazendo quase como se fosse um benchmark, você traz para o mercado brasileiro, você consegue adaptar para a nossa realidade e vira um negócio aqui dentro, né? Então, exatamente. até nesse contexto de estarmos globalizados, é também ver o mundo como uma grande fonte de inspiração da qual eu posso consumir, da qual eu posso beber, para realmente propor e trazer coisas novas para a companhia ou para a empresa que eu estou dentro. A empresa onde eu trabalho hoje, a Tencent, é um exemplo muito claro disso, né? Ela tem produtos que são usados, enfim, por bilhões de pessoas, mas que são usados somente na China. E aí como que a gente traz isso, né, para o Ocidente? Qual que é a aceitação disso? Como é que a gente pode, de alguma forma, entrar no mercado local, né? Então, acho que a gente tem aí, inclusive na área de finanças, interagindo com a área de comercial, com a área de operações, a gente tem visto que realmente essa adaptação ao que está lá para cá é necessária. Porque são culturas diferentes, enfim, isso. O mundo são aceitações diferentes, né? E eu acho assim, eu acho isso fantástico. Na verdade, é isso que me motiva realmente a seguir uma carreira corporativa, Nívia, é justamente essa possibilidade de eu ter contato com essas diversas culturas, diversas visões de mundo, né? Porque eu acho que a gente abre muito a nossa mente, isso nos dá uma visão de vida até completamente diferente, né? Do que você ficar só ali no seu dia a dia, no seu computador ali. Isso. E são experiências que, como você trouxe, né, elas vão nos complementando. E aí isso é extremamente relevante, como você trouxe, não só para eu como profissional, mas eu como pessoa. Porque até quando a gente pensa, né, vou propor um novo produto, propor uma nova solução, se eu tiver esses múltiplos pontos de vista e tiver essas múltiplas experiências, acaba que a solução que surge dali, ela é muito mais completa, ela é muito mais assertiva, ela vai acabar solucionando o problema não só meu, mas de várias pessoas que estão ao meu redor, e eu só consigo chegar nela porque teve esse processo. E, inclusive, exatamente isso que você está falando. Inclusive, por exemplo, até melhorar um produto que, teoricamente, já funcionava muito bem, era perfeito, aí eu consegui me adaptar em outro lugar de uma maneira melhor e trazer de volta de uma maneira melhor ainda. Sim. Né? Acho que é exatamente isso. E eu acho que é legal, porque brasileiro sempre vai querer enfiar um negócio novo, fazer uma adaptação. Não tem jeito. Eu acho que o Brasil é excelente. O Brasil, isso é um privilégio nosso, né, de nós brasileiros. Nós estamos num mercado que é um excelente país para se fazer testes, para ver se funciona. E ouso dizer, né, como brasileiro, que se a aceitação foi boa no Brasil... Em qualquer lugar do mundo. Exatamente, Lívia, é isso aí. Isso aí eu acho que é uma máxima, exatamente. Não, faz super sentido. A gente hoje em dia está aqui trabalhando na Adecco, né, com um projeto de inovação social chamado Innovation Foundation. O projeto ele começou no México, ele é focado para a empregabilidade de jovens mães e agora está trazendo para o Brasil. E aí, o que eu vejo é tipo assim, tudo que foi negado no México não funciona, não vai rodar. Meu Deus, essa solução não vai pensar. Eu digo assim, vamos deixar no Brasil. E acaba que o negócio vai tomando forma. A gente queria fazer uma campanha com ônibus. Eu disse, gente, o Sebrae tem isso. Vamos falar com o Sebrae. Aí quero fazer um curso online. Gente, o curso online no Brasil tem para dar um rolo. O que você quiser fazer, você vai conseguir também. No celular você consegue fazer, exatamente. Né? A Coca-Cola, ela faz curso de formação via WhatsApp. Exatamente. Eu digo, gente... O Brasil, ele como você falou, é o campo para você testar. Existe um ditado, né? Um ditado até que pode até ser, em alguns casos, pejorativos, mas nesse caso, eu acho que nessa nossa discussão é um ditado que ajuda bastante. Não é para amadores. Nem um pouco. Não é para amadores, tá? Então, assim, entre aqui no Brasil com muito entusiasmo, muita vontade, porque aqui é um local, um país muito bom para se investir, enfim, para fomentar qualquer tipo de tecnologia, recurso. Acho que é bem interessante. E até como designer é engraçado observar, porque a gente sempre planeja as interações previstas, né? E como você falou, não é para amadores. Quando você bota um brasileiro para testar qualquer coisa, ele cria 5.000 outras opções que não estavam previstas, mas que são possíveis. Você diz, nossa, olha, tem tantas possibilidades aqui que eu não explorei. É verdade. Vamos trabalhar mais esse processo. Exatamente. Eu acho que é nessa linha e, enfim, é um privilégio. Acho que a gente tem esse privilégio. O Brasil, enfim, tem aceitado bem, né, a tecnologia, falando até em termos de finanças, né, que é uma rotina que está no meu dia a dia. A gente é muito evoluído na questão de finanças, enfim, transações bancárias. Eu acho que é um sinal realmente de que o Brasil está pronto, né? Agora, cabe a nós também, né, como cidadãos, enfim, colaboradores de organizações globais, como a Adecco, como a Tencent, né, e diversas outras, nos enquadrarmos, e o nosso papel é justamente trazer e entender como fazer essa adequação. Isso. E aí, interagindo, finanças, RH, operações, comercial, marketing, né, todas as áreas sempre.
Isso. E também explicando para fora, que isso é uma realidade muito que a gente vive aqui na Adecco. Explicar o que acontece aqui no Brasil para o global é um processo diferenciado. Você já... É interessante isso, né, Nívia? Porque, por exemplo, eu trabalhando em empresa chinesa, é um mundo que eles não fazem ideia que existe. Sim. E aí, quando eles vêm para cá, eles falam, nossa... Mas é assim? Que isso? Como é legal, né? São Paulo é grande, né? Nossa, Rio de Janeiro é maravilhoso. Nossa, culinária é divina. Mas tem bastante gente mesmo, né? Sim, tem bastante gente. Nós somos mais de 200 milhões de pessoas. Quer dizer, acho que a gente tem também uma certa, vamos dizer assim, uma barreira no sentido de que talvez não saibam o verdadeiro potencial, mas aí esse é o nosso desafio. Com certeza, nosso papel. O nosso papel é justamente esse. Mostrar para eles quem somos nós, o que a gente faz, no que a gente é bom, como que a gente pode contribuir para o mundo, né, de uma maneira geral. Incrível. Pedro, estou adorando nossa conversa, mas já estamos chegando nos finalmente. Tudo que é bom passa rápido, né? Exatamente. A gente nem vê o tempo passar, já foram aqui quase 30 minutos, 40 minutos. No começo eu estava meio nervoso assim, falei, ai meu Deus, eu estou conversando no bar aqui. Exatamente. E aí, para finalizar, a gente tem uma pergunta já de praxe que fazemos para todos os convidados, que é inspirado no nome do nosso videocast, que é: que dica você daria para um líder que quer focar na sua gente? Excelente pergunta. Olha, a minha resposta, eu vou começar a resposta justamente com a pergunta. Foque na sua gente. Simples, prático, pragmático. Exatamente. Finanças. Olhe, falamos isso no converso. Se coloque no lugar da sua gente. Sim. Tá? Sempre. É muito difícil, porque quando se assume, quando se está numa posição de liderança, a pressão é muito grande. A pressão para o resultado é grande. A gente sabe disso. Ainda que a gente fale que temos que falar de bem-estar, temos que falar de saúde, temos que falar de vida balanceada, claro. Mas, em posições de liderança, é inevitável a cobrança. Sim. Tá? E a gente tem que ser cobrado mesmo, até porque estamos em posições de liderança, né? Mas termos sempre a consciência de que a nossa liderança não é feita sozinha. Sim. Quem nos faz líderes são justamente aqueles que estão, vamos dizer assim, na nossa cadeia, né, organizacional, nos ajudando no dia a dia a ser líderes. Uhum. Né? Então, por exemplo, numa organização de finanças, você pega um diretor financeiro, ele vai ter o gerente, vai ter o controle, vai ter o coordenador. Essas pessoas, os analistas, é que estão fazendo o diretor estar diretor naquele momento. Sim. Certo? Então, tenham claro, né, a dica que eu daria para os líderes é: tenham claro para si o papel tanto seu quanto da sua gente. Uhum. E faça questão de que a sua gente saiba o verdadeiro papel deles e a importância deles, porque isso realmente é fundamental. Sempre se colocando no lugar daquele que está fazendo com que você esteja lá naquela hora. Então, acredito que é isso. Já aproveitando também para encerrar, quero agradecer a oportunidade pela essa conversa. A Nívia, foi muito bacana, me senti muito à vontade aqui. Agradeço a Adecco, o pessoal aqui que está organizando. Muito, muito bacana a nossa conversa. Acho que parabéns pelo evento. Acho que esse evento realmente mostra, né, a importância que o RH tem dentro das organizações. E vamos em frente, vamos seguir caminhando para realmente cada vez mais interagir mais e olhando para a nossa gente. Isso, e mostrando o potencial do Brasil, que a gente já também assumir isso sem como dúvida. Nossa missão. Da nossa gente brasileira, né? Da nossa gente brasileira. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por tirar os minutinhos da feira para falar aqui com a gente. Foi um prazer recebê-lo. Você falou, a conversa foi super tranquila, eu também me diverti bastante. Muito bom. Então, muito obrigada por ter ficado conosco até aqui. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, Nívia. Foi um prazer, pessoal. Muito obrigada e até o próximo episódio. Valeu.